O tema da mensagem que eu vou pregar hoje é fogo para mover. Porque, na verdade, ao observar, nos meus 33 anos de pastorado, eu observo uma coisa. As pessoas só são impulsionadas a fazer algo, a realizar algo grande quando elas têm paixão, quando têm visão. Isso é muito importante nós entendermos, porque a própria psicanálise, Freud, por volta dos anos 20, no começo do século 20, até 1920, ele defendia que havia em todo o aparelho psíquico duas pulsões diferentes, duas forças diferentes que se equilibravam. Uma delas, Eros, e a outra, Thanatos. Eros é a força da paixão, é a força da vida, da preservação, do desejo de viver. E Thanatos, a morte, existia também para equilibrar o sentimento de que a vida é finita, de que nós todos somos finitos. Isso fazia com que as pessoas tivessem equilíbrio. Agora, embora eu concorde em parte com isso, nós sabemos que somos seres tripartites, somos corpo, somos alma, psique e somos espírito também. Agora, para que nós tenhamos efetivamente uma vida de realizações, de conquista, de avanço, de progresso, nós precisamos ter paixão. E eu estava refletindo um pouco sobre isso e eu percebo que existem alguns dilemas de todo ser humano que podem atrapalhar esse progresso, que podem matar essa paixão, que podem obliterar a visão que leva o indivíduo, as famílias, a igreja e até mesmo as nações ao progresso. Esses 5 dilemas são dilemas de todos nós. Mas a minha palavra hoje, até em cima do título da mensagem, fogo para se mover, eu quero dizer que esse fogo é o fogo do Espírito Santo, não somente o fogo da paixão. Não a paixão simplesmente da carne ou das concepções humanas, mas o verdadeiro fogo que empodera, o fogo do Espírito Santo, que nos traz a paixão, que nos traz o amor, as convicções que fazem com que indivíduos sejam absolutamente transformados quando recebem este fogo do Espírito Santo. Antes de começar a falar dos dilemas propriamente ditos, eu quero dizer que, por exemplo, Pedro era um homem que tinha uma paixão humana. Ele era impetuoso, era uma pessoa que sempre estava se colocando diante das questões que Jesus propunha, mas quando a hora se apresentou, ele não conseguiu fazer com que aquele fogo o levasse a ter um testemunho contundente. Ele fugiu e se enfraqueceu. Mas quando, entretanto, recebeu o Espírito Santo no dia do Pentecostes, Pedro foi um homem diferente, nada podia pará-lo. Então, a minha palavra para você aqui é que cada um desses dilemas é um dilema que pertence a você, pertence a mim, pertence a nós como igreja. E as respostas para esses dilemas nos levam a conquistas, a avanço. A ausência das respostas para esses dilemas são a causa de pecados, de mortes, de violência, de abandono, de suicídio, de depressão e todos os males que nós percebemos na psique humana nos nossos dias. Que dilemas são estes que todos nós temos e que, ao resolvê-los, o Espírito Santo nos leva a nos mover? Em primeiro lugar, quem sou eu? Isso fala da identidade. A maioria das pessoas nunca chega a esta resposta. Muita gente, na verdade, está lutando com a questão da identidade. Pessoas frequentemente, por não saberem quem são, querem ser outras pessoas.
Essa é a razão porque os ídolos, né, os atletas, os artistas são copiados, imitados e até adorados, né? Todo mundo quer usar a chuteira do Neymar, todo mundo queria usar a camiseta do Michael Jordan, ou até mesmo o seu tênis. Por quê? Porque as pessoas projetam nos seus ídolos aquilo que gostariam de ser, porque na verdade não descobriram quem realmente são. Então, a razão disso, queridos, talvez seja porque foram rotuladas durante a infância. Talvez porque foram criadas por pais abusivos, porque tiveram professores que rotulavam, né, que apontavam os defeitos, que ao invés de corrigirem e apontarem uma direção, estavam frequentemente colocando apelidos, né, usando de palavras torpes, palavras duras para criticar, para denegrir. Deixa eu dizer algo para você. Quem você é, quem eu sou, não depende das avaliações humanas. Ou pelo menos não deveria depender. Porque o que eu sou, ou quem eu sou, tem a ver muito mais com quem me criou, quem me fez, do que propriamente com toda essa, vamos dizer assim, essas vozes que falam conosco no mundo através dos muitos anos da nossa vida e da nossa história. O que importa de fato é quem Deus pensa que eu sou. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele comunica a nós quem nós realmente somos. Então, este fogo que nos impulsiona é, em primeiro lugar, o Espírito Santo resolvendo este dilema da identidade. Lá em Romanos 8, capítulo 8, versos 15 a 17, a Bíblia diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outras vezes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E se herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando o Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, ele nos livra das escravidões e do medo, né? Eu coloquei no plural a escravidão, porque existem várias manifestações da escravidão. Então tem um indivíduo que tem autoimagem negativa, tem um indivíduo que tem medo de se expor, tem um indivíduo que não se sente amado, é profundamente rejeitado, e todas estas características, né, que o indivíduo adquire são inabilitantes, são características que impedem que o indivíduo desenvolva o seu potencial. Mas o Espírito Santo, ele comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus e através dele nós podemos dizer Abba. A palavra Abba é papai. No hebraico, Av é pai. Mas Abba é papai. Então essa relação, esse relacionamento com Deus de muita proximidade, quando nós nos sentimos pertencentes a Ele. Amém, gente? Então eu quero dizer para vocês que se eu sou filho de Deus, a Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Agora, a palavra ali, o Espírito nos comunica que somos filhos de Deus, a palavra grega para isso é huios. Existe uma outra palavra no grego para filhos como teknon, ou até mesmo paidion. Né? Paidion, da onde veio a palavra pediatra, né? O prefixo ped vem do grego, criança. Teknon também são filhinhos, filhos ainda não em idade madura, não em idade de maturidade, vamos dizer assim. Agora, huios não. Huios é o filho pleno, é o filho que já tinha capacidade de assinar pelo pai, de falar em nome do pai, de ter a procuração do pai para representá-lo. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos tira da meninice e coloca em nós uma maturidade para que nós entendamos quem somos, qual é a herança que temos. Somos co-herdeiros com Cristo para que representemos a Jesus nesse mundo. Portanto, filhos de Deus, pessoas que entenderam a sua identidade, se movem, agem, conquistam, avançam, realizam, estabelecem. Por quê? Porque eles sabem quem são, de onde vêm e qual a razão deles estarem aqui nesse mundo. Amém?
O segundo dilema que o Espírito Santo nos ajuda a resolver, e ao resolver esse dilema, ele nos leva também a nos mover com paixão, que é de onde vim. Se o primeiro dilema tem a ver com identidade, quem eu sou, o segundo tem a ver com de onde vim. E aqui eu não estou falando de etnicidade. Aqui eu não estou falando do país que você vem. Eu estou falando com a maioria de brasileiros, mas talvez na igreja tenham pessoas de outras nações. Eu não estou me referindo a qual a nação que você veio. Eu não estou me referindo tampouco à família de origem, qual o seu pedigree. Eu estou me referindo qual a verdadeira origem que você e eu tivemos. E esta origem está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Queridos, Deus é criador. E como criador, ele é criativo. E ele comunicou conosco a sua identidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus também nos fez para as realizações, para o domínio, para a autoridade, para a conquista. Deus nos fez para que nós possamos prevalecer, sermos ressaltados neste mundo como luz do mundo e sal da terra. O Filho de Deus que descobre esta identidade e descobre esta origem, descobre também o seu chamado de progredir, de ir além, de estabelecer a vontade e os propósitos de Deus neste mundo. Então, todos os demais seres do planeta, eles nascem com um imprint, com aquele instinto, e eles não podem escapar de serem aquilo para o qual eles foram programados. Mas nós não. Ainda que Deus tenha propósito para as nossas vidas, Ele nos dotou de volição, de inteligência, de decisão, de vontades, de sentimentos, de capacidade de arrazoar, de refletir, de pensar. Então, somente o ser humano é dotado destas escolhas, da vontade, da criatividade para fazer algo. Mas acontece que, como eu disse, ao longo da vida, o próprio inimigo, o próprio environment, o próprio background, ou seja, o mundo no qual ele vive, a família, a escola, os amigos, os inimigos, usam de bullying, usam de crítica, usam de palavras que vêm para ferir a autoimagem que cada um tem. E aí então as pessoas começam a se sentir apequenadas, porque perderam a capacidade de discernir de onde vem. E eu quero dizer para você, meu querido que está me vendo, não importa qual tenha sido a tua história, esta história não pode definir quem você é e muito menos quem você será, porque em Deus e através do Espírito Santo de Deus, quando Ele te leva a entender quem você é, qual a sua origem, você descobre que Deus não criou seres humanos para serem secundários, para serem subalternos no sentido pejorativo da palavra. Não existe nenhum problema em ter obediência, mas mesmo aqueles que estão em posição que não seja de liderança, eles podem se destacar, eles podem crescer, eles podem realizar e ser instrumento de glória para Deus nesse mundo. Então, meu querido, eu quero afirmar para você, você é muito importante para Deus, porque em você, Deus imprimiu a sua imagem, a sua semelhança, para que você, como Adão, pudesse dominar, que você, como Adão, pudesse cuidar do jardim, administrar as coisas que Deus coloca na tua mão. Como Adão, você pudesse expandir, encher a terra, multiplicar. Isso tudo fala de crescimento, de progresso, de prosperidade, fala de todos os propósitos de Deus ao ter colocado sobre o homem a sua imagem.
Então, quando o Espírito Santo, ele revela isso para você, começa a nascer aquela paixão, aquele fogo, aquela criatividade começa a aflorar. Por quê? Porque você entende quem você é, qual é o DNA que está sobre a sua vida espiritualmente falando, e qual é o DNA que está sobre você fisicamente, quais são as habilidades, os dons e os talentos que este Deus tão criativo estabeleceu sobre a tua vida. O terceiro dilema, que uma vez respondido nos traz a paixão, mas quando não tem resposta, nos manieta, nos inabilita, nos paralisa, é: por que eu estou aqui? Isso fala de propósito. A maioria das pessoas não tem respostas para isso. Como pastor, frequentemente eu recebo pessoas me dizendo: pastor, como eu faço para descobrir o propósito de Deus na minha vida? Como eu faço para tornar a minha vida relevante, para tornar a minha vida uma vida pela qual eu possa viver e com a qual eu possa expressar a minha paixão no mundo, nas pessoas, nos circunstantes, na igreja? As pessoas passam procurando muitas vezes felicidade e alegria passageira em coisas, em pessoas, em realizações, porque elas, na verdade, não entenderam qual o propósito de Deus para a vida delas. Tem um texto da palavra de Deus que é um dos que eu mais amo, porque é um texto forte, extraordinário, atemporal, eterno, relevante para transformar a sua visão a respeito de si mesmo, a respeito de Deus e a respeito do propósito de Deus para a sua vida. Está lá em Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, e eu vou ler para vocês. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Esse texto é um texto maravilhoso. Primeiro, você não é uma mancha no meio da multidão. Você foi conhecido, você foi escolhido, você foi predestinado, muito antes do universo ser criado, muito antes do universo físico ter vindo, né, do nada à existência. Deus já sabia quem você era e sabia qual era o propósito e o plano que Ele tinha para a tua vida. Na eternidade, Deus me escolheu, me predestinou, te predestinou. Eu gosto muito desta palavra predestinou, né? Prorrorizo, né? Significa ver antes, mas estabelecer antes, dar um destino, dar uma finalidade antes das coisas existirem. Ele já tinha um propósito para todas elas, inclusive para você e para mim. Agora, quando ele fala sobre essa verdade maravilhosa, né, de que nós somos escolhidos, nós somos eleitos. Eu já fui deputado federal 2 vezes. Eu sei que muitas vezes quando você vai concorrer a um cargo público, você tem que depender da vontade das pessoas em acreditar em você. Mas a verdade é que Deus, Ele olhou para você e Ele te escolheu muito antes de você fazer qualquer coisa. Deus já te escolheu. Agora o texto diz: para sermos conformes à imagem do seu Filho. Para, meus queridos, fala de propósito, fala de motivo, fala de razão. E o propósito de Deus para a tua vida é que você seja parecido com Jesus. Ele é o primogênito, nós somos os outros irmãos, mas devemos nos parecer com Ele. Então o propósito de Deus é que neste mundo todos os seus filhos sejam semelhantes a Jesus, que realizem no mundo o que Jesus realizou. Obviamente nós não vamos morrer na cruz para salvar ninguém, até porque não podemos, mas nós podemos amar como Ele amou, nós podemos ganhar o mundo como Ele ganhou, nós podemos usar de todas as suas habilidades, a capacidade, a unção, os dons, a autoridade que Ele prometeu nos dar. Lá quando na grande comissão Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, ide por todo mundo e fazei discípulos em
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que coisa linda. Jesus veio à terra, completou a sua obra, mas ele foi para o Pai. E ao ir para o Pai, ele diz, vocês vão esperar até que do alto sejam revestidos de poder. Foi o Espírito Santo que veio sobre a igreja e que tornou a igreja uma igreja empoderada, uma igreja com um propósito de enfrentar todas as dificuldades para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Não é lindo isso, meus queridos? Não é maravilhoso? Este é o propósito de Deus, que sejamos semelhantes a Jesus, semelhantes no caráter, na essência, na natureza, no propósito, na missão, no avanço, no mover. E a gente usa muitas vezes a palavra o mover do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vem, ele move. Quando o Espírito Santo vem, ele nos faz manifestar o melhor de nós. O mundo muitas vezes retira o pior de nós, mas o Espírito é aquele que faz que saia de nós o melhor de nós. E aquilo que é fraco em nós, as nossas inabilidades, as nossas fraquezas, ele ainda assim opera, porque o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. Não é lindo isso, gente? Quando nós entendemos que não existimos para objetivos meramente pessoais, aí então a nossa vida tem motivo, tem relevância, tem paixão, tem alegria. Eu quero dar um testemunho pessoal aqui, gente. Eu estou com 59 anos. Eu percebi que talvez eu tivesse aí mais uns 10, 11 anos de plena forma para continuar dirigindo a igreja que Deus me deu. Eu fundei desde o começo. Fui o único pastor da igreja e foi a única igreja que pastoreei. Então, comecei a treinar o meu genro. Eu já estava pensando, daqui uns 10 anos, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou dar palestras, quando eu for convidado, vou escrever mais livros. E no meio dessa pandemia, um dia o Espírito Santo me acordou e começou a se mover dentro de mim. Ele falou assim para mim, queridos, filho, você sabe por que tantas pessoas estão te seguindo na internet? Por que o teu canal do YouTube está crescendo tão rapidamente? Eu falando para o Espírito, né, Senhor, eu creio que é porque o Senhor quer que eu pregue a sua palavra. Aí o Senhor falou comigo, de uma forma muito clara, irmãos. E quando Deus fala, Ele confirma. Ele disse, eu quero que você entenda que existem milhões de pessoas que estão te ouvindo. E muitas delas não têm uma igreja, não têm um pastor, estão totalmente desigrejadas. Algumas se converteram com você e não basta que você simplesmente pregue para elas através do YouTube. E naquele momento eu comecei a olhar para Deus e falar, Senhor, e o que o Senhor está querendo me dizer? E Deus falou comigo, agora eu fechei a minha igreja no mundo inteiro, para que os olhos da igreja não estivessem mais só voltados para dentro de si, mas que estivessem voltados para fora. E queridos, depois que o Senhor falou comigo, eu comecei a abrir células, eu comecei a ter contato com pessoas, e tem gente no Brasil inteiro e até na Europa, muitas pessoas se colocando à minha disposição, dizendo, eu quero abrir uma célula aqui da igreja, eu quero fazer parte desse corpo, e de repente eu percebi que o meu coração estava cheio de paixão para ganhar as nações para Jesus. O que foi isso? Foi o fogo do Espírito Santo dentro de mim, revelando um propósito. No momento que eu estava pensando em aposentadoria, eu já estava começando a tirar o pé do acelerador. Os meus pastores estão dizendo, pastor, não está dando para acompanhar o seu ritmo. Você está fazendo live todo dia, postando vídeo todo dia. O que é isso? O que é isso? São os meus olhos que estão voltados para o mundo. São os meus olhos que estão agora sendo dirigidos para o lugar aonde o Senhor me mostrou o propósito para o qual Ele tem para a minha vida. Então eu digo para você, querido, não importa quantos anos você tenha, você tem que descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque com 80 anos de idade foi que Deus mostrou para Moisés a razão da existência dele. Porque com 75 anos de idade que foi que Deus começou uma obra na vida de Abraão.
E somente aos 100 anos de idade nasceu o filho da promessa. Então, meu querido, enquanto houver vida, tem que haver paixão. E onde há paixão, há progresso, avanço, há movimentação. Levanta a igreja, porque nós precisamos ganhar a nação brasileira. Nós precisamos ganhar as nações da terra com o evangelho de Cristo. Somente o evangelho é a resposta para o mundo. O mundo está estupefato com esta pandemia. Mas nós temos a resposta. Nós não temos medo do que vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos empoderados pela convicção do nosso propósito. E é isso que Deus faz conosco. Romanos 8, 29 e 30. Você não é qualquer pessoa. Você foi escolhido por Deus para ser conforme a imagem do seu Filho. Para viver como Ele viveu. Para pregar como Ele pregou. Para performar os milagres que Ele performou. E, acima de tudo, para ser um instrumento de libertação. Em nome de Jesus. O quarto dilema, queridos, que quando respondido pelo Espírito Santo, é tremendo na nossa vida, tem a ver com o nosso potencial. O que eu posso fazer neste mundo? E a verdade é que a grande maioria das pessoas vive abaixo do seu potencial. Sonhos que nunca saem do papel, ou então começam e não terminam as suas empreitadas. Algumas pessoas passam a vida sendo reconhecidas como um grande potencial. Mas o potencial nunca se torna ação, realidade, conquista. Então, a razão disso é muito provavelmente porque eles não sabem quem realmente são. Aquela história da identidade. Não sabem qual é o seu propósito. E não saberem nem quem são e nem o seu propósito, também não descobrem os seus dons, as suas capacidades. Talvez você tenha crescido numa família que trouxe muitas palavras de desencorajamento. Você é isso, você é aquilo, você não tem jeito mesmo. Esse menino vai virar um bandido. Eu não sei quais foram as palavras imprecatórias contra a sua vida, mas eu sei de uma coisa. O Espírito Santo de Deus, quando ele vem sobre a tua vida, ele vem para te empoderar, ele vem para te capacitar. E ele te capacita tanto revelando, as suas capacitações naturais, os seus talentos, porque talentos são habilidades inatas, naturais. Mas ele também traz dons espirituais, que são capacidades que você não tinha quando nasceu, mas que são afloradas através da presença do Espírito Santo. Eu vou dar um testemunho aqui também. Eu nasci com uma habilidade natural muito forte na área musical. E durante a minha vida inteira eu achei que eu ia ser músico. Meu pai queria que eu fizesse engenharia, eu queria viver da música. E a gente brigava, eu acabei fazendo engenharia, depois larguei no 3º ano, porque eu queria ser músico, na verdade. Mas aí eu me converti. E eu fui para um grupo chamado Vencedores por Cristo, acho que as pessoas mais velhas conhecem. E no ano que eu fui com o grupo, em 83, nós tínhamos um grupo maravilhoso. Do meu grupo era o João Alexandre tocando violão, eu era o pianista. E tinha um grupo assim maravilhoso. E a gente ia pelas cidades, nas igrejas, nós cantávamos, as pessoas davam testemunhos. E um dia o Zé Ronaldo, o líder, chegou para mim e disse assim: você vai pregar domingo, era lá em Porto Alegre, numa igreja batista. Eu falei, não vou pregar. Ele falou, não, você vai pregar. Eu falei, não, eu não vou pregar. Ele falou, se você não pregar, eu vou te botar amanhã num ônibus e você vai embora para São Paulo. Eu falei, mas eu não sei pregar. Eu era recém-convertido. Eu falei, eu não sei pregar. Como é que eu vou pregar diante das pessoas? Eu estou aqui para tocar, eu não sabia que eu tinha que pregar. Ele falou, não, eu vou te ajudar. Eu vou te dar um texto, você estuda, vou fazer o esboço para você e você vai pregar. Queridos, no domingo chegou, eu tremendo, formigando tudo. Na hora que eu fui pregar, eu comecei com papel e daqui a pouco o papel já era. Eu sei que eu preguei, quando eu fiz o apelo, vieram umas 30 pessoas na frente, na conversão. Eu senti o poder de Deus na minha vida naquele momento. E naquele momento eu descobri a minha real chamada. Naquele momento eu
percebi que Deus não queria que eu fosse um músico evangélico, queria que eu fosse um pregador da palavra. Ainda toco, ainda componho, ainda amo ouvir, amo tocar, mas o meu chamado era de ser um pregador da palavra. E Deus me capacitou através do Espírito Santo com um dom que eu nunca tive. Muito pelo contrário, antes de eu me converter, eu participava de grupos jovens da Igreja Católica, e o pessoal falava, o Lamartine fala com a mão, tocando violão. Porque eu era fechado, eu não falava com ninguém. Aí depois que o Espírito Santo veio sobre a minha vida, agora dá um microfone na minha mão, tem que parar, viu, irmão? Alguém tem que dizer, olha, já passou o tempo aí. Então eu quero dizer para você que o Espírito Santo nos capacita com dons espirituais. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. O Espírito Santo nos empodera, nos enche de paixão. É o fogo do Espírito Santo que fez com que os mesmos discípulos que se esconderam com medo dos romanos e dos judeus pudessem dizer, né, depois que foram presos, quando curaram um paralítico na entrada ali da Porta Formosa, né, quando estavam indo para a oração no templo, eles foram presos e quando foram soltos, os líderes judeus falaram, vocês têm que parar de falar no nome de Jesus. O que eles disseram? Atos capítulo 4, versos 18 a 20. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Queridos, Deus está fazendo uma grande obra, e Deus capacita. Eu traduzi recentemente, conheci um paquistanês, um pastor, um homem que tem reunido de 12 a 15 mil pessoas, 2 vezes por semana, se não me engano, quinta e domingo. Conversando com ele, ele falou para mim assim, olha, 70% das minhas ovelhas ainda são muçulmanos. Eu falei, como é que é? Como assim? São muçulmanos? Não, são muçulmanos. Eu falei, mas você prega que Jesus é o único caminho, que Jesus é filho de Deus? Porque os muçulmanos não creem nisso, né? Prego toda a palavra, senão não teria razão. Eu falei, mas como é que eles ficam lá? Ah, eles ficam porque eles precisam dos milagres. Eu falei, me conta, que milagres? Ele falou, olha, ressurreição, cego vendo, paralítico andando, todo domingo tem cura. E as cruzadas que eles fazem, reúne 50, 100 mil pessoas. Eles vêm por causa dos dons, do poder e da unção. Então eu falei para aquele homem, mas por que você acha que Deus faz aí e não faz muitas vezes aqui? Ele falou, primeiro pela necessidade, segundo porque a necessidade te leva a ser ousado no Espírito de Deus. Então eu quero dizer para você, igreja querida, vamos ser mais ousados, porque o poder não está em nós, está em Deus. Quando se apresentar a necessidade, o Espírito Santo nos capacitará. Amém? Se a questão é teológica, se a questão é testemunhal, a Bíblia diz, Ele vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito e que vocês ouviram. Então saibam disso, que o Espírito Santo é aquele que nos empodera. O Espírito Santo é capaz de levar o nosso potencial ao nível supremo, ao nível que foi programado por Deus para que você e eu tenhamos efetivamente uma imagem como a de Jesus teve, um propósito como o que Jesus teve. E a última pergunta, o último dilema, que quando o Espírito Santo responde, né, é tremendo a nossa vida, é: para onde eu estou indo? Isso tem a ver com destino. Eu assisti agora recentemente um documentário no Netflix sobre os Andes, falando da Cordilheira dos Andes, né? E ali eles começaram lá na Patagônia e foram subindo até lá na Bolívia. E eu achei assim extraordinário, gente, porque são lugares diferentes, imagens diferentes, povos diferentes, e foi assim uma coisa linda mesmo. Mas eu fiquei pensando, puxa vida, esse caminho dessa cordilheira é muito semelhante à estrada da vida, que é longa, né? Com paisagens diferentes, com circunstâncias diferentes. Mas eu quero dizer para você que a nossa vida teve um começo e vai ter um destino também.
Então é muito importante que você saiba para onde você está indo, para que você possa se preparar para isso. Eu não sou aquele indivíduo que gosta de pregar uma mensagem escapista só pensando no céu. Mas eu sou contrário àqueles indivíduos que pregam só para agora, porque a verdade é que nós vamos passar a eternidade com Deus. E devemos viver para lá, viver aqui fazendo tudo o que temos que fazer, apaixonados por aquilo que Deus nos deu aqui, mas nos lembrando que é para lá que nós vamos. Porque tem gente, irmãos, que nunca se prepara, que passa a vida levando a vida cristã de qualquer jeito, se esquecendo que um dia vai estar diante do Senhor Jesus, no bemá, no tribunal de Cristo, para dar conta de tudo aquilo que fez, das palavras, das ações, das intenções do coração. Mas é muito importante que nesta vida você se apaixone não só pelo destino, que você se apaixone também pelo processo. Eu imagino que a estrada da vida é uma estrada de muitas paradas, né? De muitos stops. E esses stops, essas paradas, na verdade, para mim, são metas que eu preciso estabelecer, não é? São lugares para onde eu tenho que ir, são obras que eu tenho que realizar. Tudo isso faz parte dessas paradas, nesta caminhada da vida progressiva que vai um dia nos levar até a presença de Cristo. As paradas falam das alianças que vamos fazer, das pessoas que vamos conhecer e que vamos transformar e que vamos amar, mas nunca podemos esquecer para onde estamos indo. Quando eu me converti, em 1981, eu me lembro que o evangelho naquele tempo era muito voltado para o céu, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Lembram disso? Se você lembra disso, você já é bem velhinho. E outros, né? Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Muitos. Aquele, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Tantos cânticos falando do céu. Hoje, muitos cânticos falam da terra, de como Deus me cura, como Deus me ama. Tudo bem, eu acho maravilhoso isso também, mas eu quero que você entenda que a razão de Deus ter te chamado era que você viesse para essa terra, realizasse grandes coisas, tivesse um testemunho relevante, que pudesse ser transformador. Mas não se esqueça, é para lá que vamos. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, nos ensina como é que a gente se apaixona pelo destino. Porque se você for apaixonado pelo destino que você vai, e não só o fim da viagem, mas também as paradas que você vai fazer, né? Você vai ter uma vida linda e vai cumprir o seu propósito. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi um homem que transformou o mapa da Europa. Ele evangelizou a Ásia Menor, chegou em Roma, foi um homem que teve um impacto extraordinário, escreveu 1/3 do Novo Testamento. Mas ele amava para onde ele ia. Certa vez, ele conversando com seus filhos, ele disse assim: olha, eu estou dividido, porque eu tenho uma vontade enorme de morrer, de deixar esse corpo e estar com Cristo, mas por vossa causa eu fico dividido, porque eu sei que eu ainda tenho muita coisa para dividir com vocês. Então, queridos, quando você entende o seu destino, você faz da sua vida uma vida reta, uma vida digna, uma vida relevante, uma vida apaixonada, porque cada coisa que você deixa de fazer, você vai dar conta para Deus. Porque cada falta de paixão, ou cada momento em que você está, sei lá, de uma maneira obscura, ou de uma maneira nebulosa, vivendo o evangelho, empurrando com a barriga, ou deixando no ponto morto, você está deixando de agradar a Deus, de glorificar a Deus, de cumprir o seu propósito.
propósito de impactar as vidas. Então, meu querido, levanta, igreja, porque nós temos um destino glorioso. E o destino glorioso é estar com o corpo glorificado na presença do Rei dos Reis. Mas até lá, eu quero viver com todas as minhas forças, movendo-me no Espírito de Deus, fazendo aquilo que Ele quer que eu faça, influenciando, amando, impactando, construindo, estabelecendo a vontade e o propósito de Deus na minha vida e na vida dos meus circunstantes. Eu quero terminar esta palavra dizendo: esses dilemas pertencem a todos os seres humanos. Eu gosto muito de um escritor chamado Rubem Alves. Ele diz assim que aquela nostalgia, né, aquela saudade de não sei o quê, que a gente sente no final da tarde, no pôr do sol, é, na verdade, um resquício, né? É uma saudade atávica do tempo em que o homem recebia Deus na viração do dia, quando Deus vinha visitar Adão. Quando rompeu-se esse relacionamento, ficou este vazio, esta lacuna. Eu não quero aqui pregar uma mensagem triunfalista de dizer que desta maneira você vai se tornar imediatamente uma pessoa cheia e plena. Não. Como disse para vocês, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que veio estar conosco para tornar todo o plano de Deus palatável, executável, exequível, relevante na sua vida. Então é o Espírito Santo de Deus quem é capaz de fazer isso na nossa vida, de suprir as nossas necessidades, de nos impulsionar, de se mover, de fazer a chama, o fogo da paixão por Deus e pela vida continuar aceso na tua vida. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa receber as respostas para esses dilemas e que a tua vida possa ser uma vida totalmente relevante nesse mundo e que você cumpra todos os propósitos que Deus tem para você. Deus te abençoe. Um beijo grande no coração de todos. Amém.